Então, pessoal, continuando aqui a nossa aula sobre o vasoconstrictores, nós já falamos sobre a adrenalina, vamos dar continuidade com a noradrenalina, também chamada de levoarteriol. Então, a noradrenalina é um vasoconstrictor que está associado, né, a um anestésico local dentro do tubete, chamado de bitartarato de noradrenalina. Então, ela pode ser obtida de forma sintética ou natural, como eu já falei, sintética produzida em laboratório e natural das glândulas suprarrenais dos porcos. É sintetizada e armazenada em terminações nervosas adrenérgicas pós-ganglionares, enquanto no indivíduo normal há um estímulo, né? Há um exemplo, um exercício mais intenso, ocorre liberação, né, desses vasoconstrictores na corrente sanguínea. Então, a sua ação, diferentemente da adrenalina, ela vai acontecer em 90% dos receptores alfa, ou seja, naqueles receptores que estão localizados no músculo liso dos vasos sanguíneos. Então, dessa forma, ela aumenta a pressão arterial, certo? Devido à vasoconstricção periférica desses vasos sanguíneos, quando utilizada em excesso, ela pode aumentar a pressão arterial, né? E também pode causar arritmias, tá? Por um aumento nessa pressão, mas também de forma mais branda comparada à adrenalina, por ter apenas 25% da potência da adrenalina, tá certo? Então ela tem ação intensa sobre os receptores alfa e agem localmente, causando isquemia e uma necrose. Se ela age muito no receptor alfa, o vaso sanguíneo periférico ele vai se fechar, ele vai ter uma vasoconstricção maior e dessa forma corre o risco de ter uma ausência sanguínea naquela localização. Tá? Ela causa vasoconstricção da musculatura brônquica, diferentemente, né, da adrenalina, que causa vasodilatação da musculatura brônquica. Então ela não é eficaz no tratamento do broncoespasmo, né, do espasmo dos brônquios. Então ela deve ser utilizada para o controle da dor, tá, associado a um anestésico local, tá bom? Então, devido a ter uma ação muito grande na vasculatura periférica, nos receptores alfa, a noradrenalina ela entrou em desuso nos principais mercados do mundo. Então, nos Estados Unidos ela já não encontra-se nas formulações dos anestésicos, ela já não é permitida. A concentração que a gente encontra no Brasil é de 1 para 30 mil, ou seja, é um paciente isto, a dose máxima que a gente pode dar é 0,34 mg e no paciente que tem um comprometimento sistêmico 0,14 mg. Então, o próximo vasoconstrictor é o cloridrato de fenilefrina. É um vasoconstrictor pouco utilizado na odontologia, né? Porque ele apresenta apenas 5% da potência da adrenalina. A noradrenalina que a gente viu anteriormente, ela tem 25% da potência da adrenalina. Então, a fenilefrina ela age em 95% dos casos em receptores alfa. Aí você pode me perguntar, André, ela faz uma vasoconstricção intensa? Não. Porque ela tem uma potência de 5% só da adrenalina. Então, quase não age nos receptores beta 1 e beta 2. Então, a fenilefrina, o seu metabolismo da seguinte forma: ela sofre hidroxilação em adrenalina, seguida de oxidação em metanefrina. Uma grande parte desse vasoconstrictor é recapturado pelas terminações nervosas. E outra parte, a parte que não é recapturada, ela é eliminada através das enzimas CONT e MAO. CONT significa catecol-metiltransferase e MAO monoaminoxidase. Então é um excelente vasoconstrictor com poucos efeitos adversos, pessoal. Isso é interessante que a gente frise, né? Ele tem pouco efeitos adversos. É utilizado como descongestionante nasal, tá? Um exemplo, o Afrin, ele tem fenilefrina na sua constituição.
Então, dose máxima 4 mg por consulta. Paciente com doença cardiovascular, asa 3 ou 4, 1,6 mg. Então, em relação ao cálculo anestésico, a gente vai fazer o nosso cálculo, quando a gente estiver na clínica, baseado no anestésico local, tá? A gente vai dar prioridade. Então, esse anestésico local, ele é indicado mais para aquelas situações onde o paciente seja um paciente que tenha um problema, uma cardiopatia importante, onde a gente não possa utilizar a amina simpática ou mimética, porque ele não age do coração, ele não causa elevação da pressão arterial, ele não causa ação desritmogênica, ou seja, ele não aumenta a frequência, nem a força de contração dos batimentos. Ele está contraindicado em pacientes gestantes devido à sua ação ocitóxica, tá? Por promover contrações uterinas prematuras e sua ação também diurética. Então, pessoal, vamos falar um pouco agora sobre a ação clínica das substâncias específicas, ou seja, falar propriamente dos anestésicos locais em si, tá? Então, existem alguns fatores que podem influenciar na escolha do seu anestésico local para realizar um procedimento no paciente, como o tempo necessário de controle da dor, quanto tempo eu devo ter o bloqueio, das sensações locais para que eu consiga fazer um procedimento tranquilo, sem que o paciente sinta dor. Então, existem anestésicos de curta duração, anestésicos de ação intermediária e anestésicos de longa duração. Então, a gente deve escolher de acordo com o tempo do procedimento cirúrgico. Necessidade potencial de controle da dor após o tratamento, ou seja, há procedimentos bem invasivos, como a instalação de vários implantes, onde a gente quer que o paciente tenha um controle da dor, tenha pouca dor após o procedimento. Então, a gente utiliza um anestésico de longa duração para ter esse efeito. Possibilidade de automutilação no período pós-operatório. Então, ter bastante cuidado, principalmente em crianças, que não tem esse controle, que podem, na verdade, começar a morder o lábio, a bochecha, por ter uma anestesia longa. Então, dá preferência a anestesias mais curtas em crianças. Necessidade de hemostasia, ou seja, a necessidade de ter um vasoconstrictor associado à substância anestésica local para ter um maior controle do sangramento durante o transoperatório e pós-operatório. E a presença de qualquer contraindicação absoluta ou relativa à solução anestésica local selecionada para a administração. Então, nós vamos ver nesse slide aqui, onde nós observamos as contraindicações dos anestésicos locais. Então, existem contraindicações absolutas e relativas. Quais são as contraindicações absolutas, André? São aquelas que você não pode utilizar de forma alguma anestésico local, tá? E as relativas são aquelas que você pode escolher, optar por um anestésico diferente ou diminuir a dosagem anestésica. Então, quais são as contraindicações absolutas? Alergia comprovada ao anestésico local, ou seja, todos os anestésicos locais da mesma classe, exemplo, ésteres. Se eu tenho anestesia anestésico éster, eu não posso utilizar um anestésico éster no meu paciente, então eu devo optar por outro tipo de anestésico, ou seja, a família das amidas. Então, há uma contraindicação absoluta ao anestésico do tipo éster. Alergia ao bisulfito, anestésico contendo vasoconstrictor, tá? São anestésicos que têm bisulfito de sódio, que é o antioxidante do vasoconstrictor associado. Então, as pessoas que têm alergia a bisulfito de sódio, como asmáticos, você deve evitar qualquer anestésico local que tenha vasoconstrictor,
porque todo anestésico que tiver vasoconstrictor vai ter bisulfito de sódio em sua constituição. Então, optar por anestésico sem vasoconstrictor, que é a solução para essa situação. Contraindicações relativas. Colinesterase plasmática atípica. Como nós vimos, a metabolização dos anestésicos do tipo ESH é feita pela colinesterase plasmática. Quando a gente tem uma colinesterase atípica, ou seja, diferente da normal, o metabolismo dos anestésicos ésteres eles ficam comprometidos. Então a gente deve evitar utilizar ESH e utilizar amidas. Metahemoglobinemia idiopática ou congênita é a capacidade do anestésico promover, certo, uma dificuldade no carreamento de oxigênio para o corpo. Metahemoglobinemia é isso. A gente tem uma dificuldade de ter a distribuição de oxigênio. A molécula de hemoglobina tem dificuldade de distribuir oxigênio pelo corpo. Então, anestésicos do tipo prilocaína, nós vamos ver posteriormente, são anestésicos que podem causar metahemoglobinemia. Então, nós temos que ter cuidado na utilização nesses pacientes. Então, é uma contraindicação relativa onde a gente não deve usar prilocaína em si, outras amidas e ésteres. Disfunção hepática significativa é uma dificuldade que se tem, principalmente quando se utiliza amidas, porque a amida ela é metabolizada no fígado. Então, se a gente tem um paciente que tem disfunção hepática, a gente deve diminuir a dosagem da amida, ou seja, utilizar concentrações menores, ou utilizar outros anestésicos do tipo éster. Dificilmente a gente vai ter éster para se utilizar em tubete aqui no Brasil, então a gente deve diminuir, na verdade, a dosagem das amidas. Disfunção renal significativa, ASA 3 ou 4. Os rins eles têm a propriedade de excretar anestésicos locais, ésteres ou amidas. Então a gente deve diminuir a dosagem para ter uma dosagem menor desse anestésico sendo excretado pelos rins. Doença cardiovascular e hipertiroidismo clínico. O que vai afetar essas duas afecções são a concentração dos vasos constrictores. Então, dá preferência a anestésico local associado a vasoconstrictor mais diluído, ou seja, de 1 para 100 mil, de 1 para 200 mil, e respeitar sempre aquela dosagem que a gente falou, de 0,04 mg por procedimento. Então, o primeiro anestésico que a gente vai falar, anestésico do tipo éster, é a procaína, certo? A família éster. Então, foi o primeiro anestésico local injetável que foi produzido, certo? Ele, como a gente viu, o metabolismo se dá através da hidrólise pela pseudocolinesterase plasmática. Tem um grande efeito vasodilatador, por isso que entrou em desuso o éster comparado à amida. Tá? Devido a seu amplo efeito vasodilatador, ele é utilizado no tratamento de espasmo arterial, ou seja, aquela situação onde a gente tem um fechamento de algum vaso sanguíneo. Então, a gente utiliza. Então, o primeiro anestésico do grupo amida se chama lidocaína, certo? Ela foi descrita em 1943 por Niels e Lufgren, metabolizada no fígado pelas oxidases microsomais, e tem um pH de 7, um pKa de 7,9. Isso quer dizer que ela se liga, não tem uma grande afinidade pelos íons H+, pelos íons prótons, né? Ela se coloca na forma uma boa quantidade, né, na forma aniônica, próxima à bainha nervosa, dessa forma conseguindo atravessar de forma rápida inicialmente, né, 2 a 3 minutos. A alergia é praticamente inexistente, então considerada o padrão ouro por muitos anos e mesmo atualmente. Cloridrato de 2-dietilamino 6-acetoxilidida. Então essa é a lidocaína, né? Um excelente anestésico local. Então, concentração, adrenalina de 1 para 50 mil ou de 1 para 100 mil. Então, lidocaína é 2%, né? Concentração de lidocaína. E tem adrenalina de 1 para 50 mil e de 1 para 100 mil. Certo, pessoal? Então, a duração em tecidos como a polpa dentária é de 60 minutos, quando você faz o bloqueio com a lidocaína, tanto na forma de 1 para 50, como na forma associada à adrenalina de 1 para 100 mil. E nos tecidos moles, ela tem uma duração de 180 a 300 minutos e de 180 a 300 minutos, tanto nas duas formulações. Dose máxima recomendada pelo fabricante, de 7 mg por quilograma, tá certo? Para no máximo, pessoal, 500 miligramas é o máximo absoluto que a gente pode utilizar.
tanto na forma associada à adrenalina de 1 para 50 mil, como associada à adrenalina de 1 para 100 mil. A gente vai discutir o próximo anestésico é a mepivacaína. Foi inicialmente introduzido no mercado por Enstra em 1957. Potência ela é similar à da lidocaína, só que o seu poder de vasoatividade, ou seja, de vasodilatação, ela é 2 vezes menor do que a lidocaína. Então a toxicidade ela tende a ser menor. Metabolizada também no fígado pela oxidase microsomais e discreta vasodilatação, como eu falei. Então, se ela tem pouca vasodilatação, então ela não vai estimular os vasos a captarem os anestésicos próximos às regiões vascularizadas. Então, a duração sem vaso ela tende a ser a maior entre os anestésicos intermediários, né? Devido ao seu menor poder de vasoatividade, ou seja, sem vasoconstrictor, a duração é de 20 a 40 minutos de anestesia pulpar e de 2 a 3 horas em tecidos moles, ou seja, é um anestésico que pode ser usado nas situações onde o paciente ele tem alergia ao vasoconstrictor ou ele tem alergia a bisulfite de sódio, que é o antioxidante do vasoconstrictor, devido a essa discreta vasodilatação e a não necessidade, né? Você pode encontrá-la no mercado tanto associado a um vasoconstrictor como ela pura, sem vasoconstrictor. E o início de ação é rápido, de 3 a 5 minutos, por ter um pK semelhante a da lidocaína. Então, comercialmente no mercado, a gente vai encontrar ela 3%, que é sem vasoconstrictor, e ela 2%, que pode ser associada à levonorfina, certo? Ou associado à adrenalina, que é outro tipo de vasoconstrictor, né? O vasoconstrictor mais utilizado. Dose máxima, doses recomendadas pelo fabricante, que é DMR, 6,6 miligramas por quilograma, até no máximo, pessoal, 400 miligramas a gente pode utilizar de dose no paciente. A gente vai calcular essa dose em tubetes anestésicos. A prilocaína é uma amida, certo? Tem uma potência similar à lidocaína. O nome da prilocaína é cloridrato de 2-propilamino ou propinotoluidida. A toxicidade é similar à lidocaína, ou seja, em algumas situações 40%, pode ser 40% menor, tá certo? Na verdade, a potência é similar à lidocaína, só que a toxicidade é menor do que a lidocaína devido ao menor poder de causar vasodilatação da prilocaína, tá certo? Mas mesmo assim ela é mais vasodilatadora que a mepivacaína. Mas as duas, tanto a prilocaína como a mepivacaína, têm um poder de vasodilatação menor. Então, se a vasodilatação é menor do anestésico local, consequentemente, esse anestésico local ele vai causar uma menor toxicidade, porque menos anestésico vai ser captado pela circulação sistêmica. O metabolismo ele pode ser feito no fígado, nos rins e nos pulmões, tá? Então, é um anestésico que tem essa variação no seu metabolismo. Ela também, nos pulmões não, no fígado, quando ela é metabolizada em ortotoluidina. Então, pessoal, esse metabólito da ortotoluidina, ela pode causar metemoglobinemia em pacientes gestantes. E o que é metemoglobinemia, André? É uma alteração na molécula de hemoglobina, ou seja, é uma oxidação da molécula de hemoglobina à molécula de metemoglobinemia, ou seja, a molécula de metemoglobina. Ou seja, a hemoglobina ela é transformada em metemoglobina devido a uma oxidação promovida por esse metabólito da prilocaína chamado ortotoluidina. Então, pode acontecer no paciente a ausência de oxigênio. Se a molécula de hemoglobina ela é oxidada a uma grande quantidade de molécula de metemoglobina, o oxigênio ele não vai conseguir ser carreado e liberado para diversas partes do corpo. Então, o paciente vai desenvolver cianose, certo? Cianose com a metemoglobina acima de 20%. Então, os íons ferros, eles são alterados e, consequentemente, a molécula de hemoglobina não consegue transportar oxigênio para as diversas partes do corpo. Então, é contraindicado em paciente. E a articaína, pessoal, a articaína hoje é considerado o padrão ouro para a gente fazer procedimentos cirúrgicos, tá? Cirurgia de terceiro molar. É uma molécula híbrida, ou seja, ela tem tanto o componente ESHA como o componente amida,
tá? Mas devido à sua maior porção amida, ela é classificada como uma amida. Então ela tem um início rápido de ação de 1 a 3 minutos e uma potência 1,5 maior do que a lidocaína. A toxicidade ela é semelhante à da lidocaína porque ela tem a mesma vasodilatação da lidocaína. Então a gente vai encontrar articaína associada à adrenalina de 1 para 100 mil e articaína associada, certo, à adrenalina de 1 para 200 mil. Duração na polpa dentária, quando a gente faz o bloqueio anestésico, 60 a 75 minutos em tecidos duros, em tecidos moles de 180 a 360 minutos, tá? Isso quando é de 1 para 100 mil, associada à adrenalina de 1 para 100 mil. E a articaína associada à adrenalina de 1 para 200 mil, a gente tem um bloqueio em tecido duro de 45 a 60 minutos, em tecidos moles de 120 a 300 minutos. Então, devido à maior diluição do vasoconstrictor, consequentemente, eu mantenho o anestésico em um menor tempo, certo? Quanto mais diluído estiver o vasoconstrictor, menos tempo eu vou manter o anestésico naquela região que eu quero trabalhar. Dose máxima recomendada, 7 mg por quilograma. O máximo absoluto que a gente vai recomendar vai ser o baseado na adição anterior, na quinta adição, que era até 500 miligramas. Então, devido a articaína ter um radical tiofeno, ou seja, ter uma porção éster, esse radical ele é responsável por uma maior difusão tecidual desse anestésico, ou seja, a articaína ela se difunde muito rapidamente pelos tecidos, tanto tecido mole como tecido duro. Em algumas situações, ela, devido a esse alto poder de difusão e alta concentração do anestésico, ela pode causar parestesia, pessoal. Ela pode causar parestesia, que é a ausência de sensibilidade em determinada região, mesmo após o término do procedimento cirúrgico. Outro anestésico, para a gente finalizar, é a bupivacaína. Então, dentre os anestésicos que a gente falou, o anestésico chamado mepivacaína sem vasoconstrictor é um anestésico de ação curta. A prilocaína sem vasoconstrictor é um anestésico de ação curta. Anestésico de ação moderada é a mepivacaína com vasoconstrictor, prilocaína com vasoconstrictor, lidocaína com vasoconstrictor e articaína com vasoconstrictor. São anestésicos de ação moderada, ou seja, tem um tempo moderado para a gente trabalhar. E o anestésico de ação longa é chamado bupivacaína, né? Que ele é quimicamente similar à mepivacaína, foi introduzido em 1957, onde substituiu o radical metil por butil, é chamado de cloridrato de 1-butil 2,6-pipecoloxilidina. Então a potência é 4 vezes maior do que a lidocaína e mepivacaína, toxicidade menor 4 vezes, ou seja, porque não tem um alto poder de vasodilatação e porque tem um pKa alto, então o início de ação dele vai ser demorado, tá? É indicado para procedimentos longos porque ele tem um alto poder de ligação às proteínas, aos receptores da região, então ficam ligados por mais tempo, então a duração de ação vai ser maior. Então é contraindicado em pacientes pediátricos devido a esse anestésico ter uma longa duração mesmo ao término do procedimento cirúrgico. Então corre-se o risco do paciente mordiscar o lábio e causar uma lesão após o término do procedimento cirúrgico. Então a sua concentração é de 0,5%, associado à adrenalina de 1 para 200 mil. Observem que o vasoconstrictor ele é bem diluído, porque esse anestésico ele tem um alto poder de ligação às proteínas, aos receptores, então ele vai ter uma duração de tempo maior. Polpa dentária, 90 a 180 minutos, olha o tempo bem longo, pessoal, comparado aos outros. E nos tecidos moles, de 240 a 540 minutos. Então, é um anestésico que tem uma longa duração, um longo efeito, tá? As doses recomendadas é de 2 mg por quilograma até 90 mg no máximo. É a dose recomendada desse anestésico local. Então, quais os fatores que influenciam, tá? Tempo necessário para o controle da dor, foi o que a gente falou.
Necessidade de potencial de controle da dor pós o tratamento, ou seja, se eu tenho a necessidade de o paciente não tenha dor após o tratamento, eu posso utilizar um anestésico de longa duração, como a bupivacaína. Possibilidade de automutilação no pós-operatório. Se eu utilizo um anestésico de longa duração em um paciente pediátrico, eu posso promover uma automutilação, porque o paciente vai ficar anestesiado. Então ele vai mordiscar muito a região. Necessidade de hemostasia, pessoal. Então, se há necessidade de prevenir o sangramento, eu lanço mão de um anestésico associado a vasoconstrictor, porque eu não vou ter vasodilatação local. E a presença de qualquer contraindicação absoluta ou relativa à solução anestésica local selecionada para administração. Então, eu devo avaliar se o paciente tem alergia ao anestésico, se o paciente tem alergia ao bisulfito do vasoconstrictor, se o paciente tem alguma doença de base que contraindique a utilização do anestésico. Isso tudo deve ser levado em consideração. Então, aqui eu tenho a tabelinha que tem no Malamed, onde demonstra o tempo de ação na polpa, em tecido duro, polpa dentária e em tecidos moles, tá? Então, observem que a maioria dos anestésicos eles são associados a vasoconstrictores. Você vai ter muito pouco anestésico sem vasoconstrictor, porque o vasoconstrictor tem a função de promover o fechamento daquela vasculatura local e impedir que o anestésico seja absorvido pela circulação sistêmica. Isso aí é extremamente importante. Então temos aqui as doses máximas recomendadas pelo fabricante, né? Isso a gente vai falar bem quando a gente tiver promovendo, né, na aula de discussão de cálculo anestésico. Vai ser uma aula bem interessante. Então vamos lá, pessoal. Para a gente calcular a dose de anestésico, a gente tem que saber inicialmente a dose mínima e a dose máxima recomendada pelo fabricante. Temos que saber também a porcentagem do anestésico local. Isso é dado na maioria das questões, né, de banca, concurso. Então, vamos lá. Geralmente a bupivacaína é encontrada em 0,5%. E o que quer dizer isso, né? 0,5%. Essa porcentagem. Isso quer dizer a porcentagem do soluto, certo? Que é o anestésico local, que é dado em miligrama, em solvente, que é a água destilada, que é dada em ml. Então, 0,5% quer dizer que eu tenho 0,5 gramas em 100 ml da solução, ou seja, 5 miligramas por ml. Porque se eu transformar gramas em miligramas, eu vou ter 500 miligramas, certo? Por 100 ml. Se eu cortar as casas decimais, eu vou ficar com 5 miligramas por ml. Da mesma forma que 2% quer dizer que eu tenho 2 gramas, certo? Para 100 ml. Então eu tenho que transformar, certo? Eu tenho que transformar, se eu vier para cá, eu tenho que transformar minhas gramas em miligramas. Então eu tenho 2000 miligramas. Então se eu tenho 2000 miligramas para 100 ml, quando eu dividir 2000 por 100, vai dar 20 miligramas. 20 miligramas por ml. Isso é a da lidocaína. Mepivacaína 3%. Eu tenho 3 gramas em 100 ml. Isso quer dizer que eu tenho
3.000 miligramas quando eu transformar em 100 ml. Então 3.000 dividido por 100 dá 30 miligramas por ml. 4% que é articaína. Isso quer dizer que eu tenho 4 gramas em 100 ml ou 4.000 miligramas para 100 ml. Quando eu transformar, eu vou ficar com 40 miligramas por ml. Então, em um tubete de 1,8 ml, quer dizer, certo? Então, quando eu começar a fazer a transformação, eu sei que no tubete eu tenho 1,8 ml, isso é preconizado. 1,8 ml. Em um tubete anestésico, se eu pegar qualquer tubete de qualquer anestésico, eu vou ter 1,8 ml de solução dentro do tubete. Então, se num tubete anestésico de lidocaína, que é esse segundo exemplo aqui, eu tenho 20 miligramas por ml, 20 miligramas por ml, tenho 20 miligramas por ml. Mas em um tubete anestésico eu tenho 1,8 ml. Aí quantos miligramas eu tenho em um tubete? Então, se eu for fazer uma regra de 3 simples, eu boto 1,8 ml debaixo do ml. Faço uma regra de 3 simples. 20 vezes 1,8 dá quanto, pessoal? Vai dar 36 miligramas. 36 miligramas. Recapitulando. Num tubete anestésico, se eu pegar um tubete anestésico, eu sei que eu tenho 1,8 ml de solução lá dentro. Tá certo? Eu já sei, isso aqui é uma coisa preconizada, tá? Em um tubete de lidocaína, eu tenho 20 miligramas por ml. Em um tubete de mepivacaína, eu tenho 5 miligramas por ml. Em um tubete, certo? Em um tubete de mepivacaína, eu tenho 30 miligramas por ml. E um tubete de articaína, eu tenho 40 miligramas por ml. Então, eu sei que no tubete anestésico, se eu pegar, eu vou ter 1,8 ml de solução. Mas eu quero saber, certo? Quantos miligramas eu vou ter em 1,8 ml. Então, em 1 ml eu tenho 20 miligramas. Em 1,8, faço a regra 3 simples. 20 miligramas para ml, então 1,8 ml está para x, tá aqui embaixo. Faço o cruzamento, 20 vezes 1,8 dá 36 miligramas, tá? Então, na bupivacaína, 5 vezes 1,8 vai me dar a quantidade de miligramas que eu tenho em 1,8 ml. 30 vezes 1,8 vai me dar a quantidade de miligramas que eu tenho em 1,8 ml. E 40 vezes 1,8 vai me dar a quantidade de miligramas que eu tenho em 1,8 ml. Então, muito tranquilo, pessoal. Então, 5 vezes 1,8, 9 miligramas por tubete. 20 vezes 1,8, 36 miligramas por tubete. 30 vezes 1,8, 54 miligramas por tubete. E 40 vezes 1,8, 72 miligramas por tubete. Anestésico. Se